Olá, este é o canal Folheando e neste vídeo vamos falar do livro A Violação das Massas pela Propaganda Política. Esta obra russa mostra como as pessoas se aproveitam das massas e praticam o que o autor chama de violência psíquica para ganhar popularidade e convencer as pessoas a votarem em determinados políticos. Afinal, como e por que isso acontece? Vamos ver o que a obra tem a nos dizer sobre isso. Para o autor, todo ato político é um ato biológico, e a razão é simples. Se o indivíduo age politicamente e se manifesta politicamente, o sistema nervoso central deste indivíduo foi quem determinou aquela ação. Não é possível separar a biologia dos atos políticos. Portanto, a biologia cria a base para a compreensão dos fatos sociais. Este livro também cita diversos autores como base, dentre eles Gustav Le Bon e sua obra Psicologia das Multidões, que foi o primeiro resumo deste canal que você pode verificar aqui. Uma destas citações foi a de que as multidões vêm cada vez mais ganhando espaço na sociedade, e o advento dela poderá destruir a civilização ocidental que precede uma confusa anarquia. Ele cita também Platão e sua obra A República, reforçando a ideia do filósofo clássico de que o poder das multidões é uma embriaguez que prepara fatalmente o triunfo de uma tirania. A obra também cita a importância da simbologia na política e na manipulação das massas. Ter um símbolo que identifique um grupo e rotular símbolos da oposição como símbolos ruins gera uma forte influência coletiva. Segundo o autor, a afetividade é uma função psíquica primitiva e, ao ter um símbolo que represente um ideal, um bem comum que representa uma causa, isso gera um sentimento de afetividade e de sentimento de pertencimento. Para ele, os símbolos são fundamentais. São eles que guiam a nossa sociedade. Um símbolo permite a identificação de inimigos e de aliados. O autor diz que o símbolo sempre é carregado de sentimentos e representatividade. O autor também fala dos discursos de Hitler. Para ele, os discursos de Hitler eram uma violência psíquica e todos os políticos que utilizaram dessa tática depois causaram dor à sociedade. Porém, o autor deixa claro que propaganda política que incita a emoção nas multidões não é exclusiva de ditadores. Ele cita, por exemplo, que nos Estados Unidos, a violação das massas está presente em todos os meios. Propaganda de carros, cartazes, propaganda de cerveja e outros. Na política não seria diferente. De acordo com ele, Roosevelt chegou a agitar multidões de mais de 1 milhão de pessoas pelo New Deal em 1932. O autor também fala sobre a resistência aos ideais de Hitler durante a campanha presidencial na Alemanha e como isso foi feito. Ele mostra charges e técnicas utilizadas contra Hitler na campanha presidencial. Ridicularização à sua imagem, chamá-lo de golpista e até mesmo frases que induzem a uma conclusão irônica como quem ouve Goebbels e conhece Hitler dirá que Hindenburg será eleito. As ações de difamações, ridicularizações e uso de símbolos próprios da chamada Frente de Bronze funcionaram. Hindenburg foi eleito com mais de 50% dos votos, enquanto Hitler não atingiu 37%. A partir daí, percebeu-se que havia muito o que aprender com as eleições presidenciais da Alemanha, principalmente com o que viria após ela. Após a morte de Hindenburg, Hitler ascendeu ao poder como chanceler e inaugurou o que o autor chama de violência psíquica. Ele havia aprendido bastante sobre sua derrota cachapante nas eleições. Ele criou o Ministério da Propaganda e colocou Goebbels como ministro. O autor diz que ele começou com a chamada propaganda do medo. Hitler aprendeu a usar o discurso de massa através da violência psicológica para criar uma legião de seguidores e um discurso populista que prometia acabar com diversos problemas sociais. O autor também apresenta algumas opiniões polêmicas em relação à democracia. Para ele, democracia e poder do povo só funcionam em países pequenos e cita os escandinavos como exemplo. Ele conclui dizendo que a democracia do Ocidente não é bem uma democracia, já que os partidos conferem aos líderes poderes que não possuem nenhuma relação com o que de fato a democracia representa e tem muito mais a ver com a burocracia do que a democracia. Ele também cita que a relação entre líder e multidão é a maior inimiga da democracia. Segundo ele, os movimentos antidemocráticos, sustentados por uma multidão, se escondem por trás da democracia e não passam de ilusão que tenta esvaziar o ideal de uma verdadeira comunidade. O autor faz críticas à democracia neste livro porque, para ele, a democracia total é impossível. Segundo o autor, são os mais antidemocráticos movimentos que acusam os opositores de atentarem contra a democracia. Para ele, esses países e esses movimentos não são democráticos. Ele chama de falsa democracia ou democratoidias, um termo inventado pelo autor. As democracias como conhecemos hoje, para ele, não merecem ser chamadas de democracia porque elas não existem. Democracia passou a ser apenas o que determinada multidão concorda. Qualquer outro movimento contrário é rotulado de antidemocrático e censurá-lo não é tratado como antidemocracia, e sim um movimento em defesa e preservação da democracia. Ou seja, uma falsa democracia onde cada vez mais se permite que apenas determinadas ideologias ou pensamentos sejam permitidas na sociedade.
De acordo com ele, a maioria dessas pessoas pertencem a uma multidão que se diz democrática, mas que na verdade apoia a censura e acham que democracia é apenas o que determinado lado considera como correto. Ele chama esses cidadãos de segunda classe violados psiquicamente pela propaganda, controlada por uma arrogante casta manipuladora que acha que tem o direito de falar por uma determinada multidão e acha que representa o povo, ainda que vivam diferentes realidades. O autor também chama esses cidadãos de escravos físicos, que são movidos pelo medo imediato e pela coerção. O autor também diz que atitudes como a de tratar a oposição como antidemocrática, usar propagandas para violar as massas e uma casta superior querer falar pelas multidões sem conhecer a realidade delas é uma atitude fascista que deve ser combatida. Porém, as estratégias fascistas são utilizadas pela maioria dos políticos, sejam eles simpáticos ou contrários ao fascismo, o que mostra como as propagandas de massas se tornaram perigosas e reforçam o ponto do autor em dizer que não há democracia atualmente, fazendo do mundo uma grande violação psíquica em nome do poder e da popularidade. No futuro, a chave do sucesso será o ativismo político. Será necessário principalmente levantar e agitar as massas, atrair simpáticos de ideias populares, onde os principais meios para tal são os jovens com mente e informação. De acordo com ele, as pessoas mais frágeis tendem a sucumbir de forma mais simples às investidas dos violadores. Ele também dá algumas diretrizes para combater a violência psíquica, sendo as principais delas garantias de direitos básicos, disseminação do que é verdade desprovido de caráter ideológico, fé no desenvolvimento humano e reforçar o dever do cidadão. Quanto mais vulnerável, com mais acesso à verdade desprovida de ideologia e à consciência de dever do cidadão, mais difícil será para oportunistas manipuladores roubarem a mente das pessoas. Por fim, o autor fala quais são os 5 grupos funcionais mais importantes. As mulheres, que darão origem às novas gerações, os jovens, que se preparam para tornar trabalhadores, que são a base fundamental da sociedade, educadores, que preparam os jovens para se tornar trabalhadores, e os intelectuais, que pelos seus conhecimentos guiam os trabalhadores. Estes 5 grupos funcionais são importantíssimos e devem ser protegidos a todo custo para evitar que nenhum manipulador, oportunista e violador de massa tome a mente dessas pessoas. Se esses grupos forem dominados por manipuladores, a sociedade poderá ter sérios problemas com o futuro, que com certeza será construído por quem controla estes grupos. Para ele, evitar que estes grupos sofram violação psíquica é garantir a democracia. E você, consegue identificar algum violador de massa na nossa sociedade? Deixe aqui nos comentários e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para valorizar o nosso trabalho e nos motivar a criar mais conteúdos como esse. Um abraço e até a próxima!